perceberam, a gente vai filmar a partir de agora, desse domingo, somente o louvor e a mensagem. Porque a gente está entendendo que poucas pessoas estão assistindo a gravação, porque está um tempo muito grande. E a gente tem como medir qual é o tempo que a pessoa fica durante a mensagem. Então, pensando nisso, a gente entendeu que a partir de hoje a gente vai lançar no YouTube apenas louvor e mensagem, ok? E você assiste durante no máximo 1 hora a mensagem. Vamos lá, Santo, Santo, Poderoso. Deus abençoe esse louvor. Elas nunca serão maiores do que a gente pode carregar. madeira até a cruz, por mim e por você. Você tem que carregar
entenda que Deus está com você. Assim como o Pai estava com Jesus Cristo naquele momento, Jesus Cristo está com a gente nesse momento também. Então, mesmo que a nossa fé é abalada, mas é um momento para a gente plantar também, em algum momento colher. Mas que você plante, que você haja, que você tenha atitude, senão você nunca vai colher nada na sua vida. Deus é o agricultor, né? O Agor falou isso hoje cedo. Ele é o agricultor. Nós tenhamos a ousadia para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Com esse entendimento que o nosso ego, o nosso pecado, aquilo que a gente quer, não agrada a Deus, por isso nós precisamos nos oferecer. Oh
Irmãos, nós temos que de fato agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar na sua presença. Que possamos estar aqui, atente a isso, não como ritual, não como alguém que se acostumou a estar na igreja porque é um domingo. Não faça isso. Para o bem da sua alma, para o bem da sua vida, para o bem da sua comunhão com o Senhor, não faça isso. Atente a essas verdades. Exalte, glorifique verdadeiramente o Deus da nossa salvação. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no último livro de Apocalipse. Apocalipse, irmãos, capítulo de número 2. Apocalipse, irmãos, capítulo de número 2. Se eu tossir aqui, não é Covid não, é que eu estou ruim mesmo. Esse tempo seco não faz isso. Tanto é que teve alguns irmãos que eu prometi levar a ceia e acabei não levando, justamente por causa disso. Apocalipse, capítulo 2. Irmãos, gostaria de ler dos versos 8 até o versículo de número 11. Apocalipse 2, de 8 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Paremos, irmãos. Deus, nós te agradecemos, porque de maneira maravilhosa o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz. Que a tua palavra de fato nos conforte, nos console, nos edifique, Deus dos céus, de maneira que em tudo, em absolutamente tudo, o teu nome seja exaltado. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao longo da história, a verdade é aparentemente paradoxal, uma verdade aparentemente estranha, foi que quanto mais a igreja tem sido perseguida, mais essa igreja é santa, mais essa igreja é pura diante do Senhor da igreja. Quanto maior a perseguição, maior é o seu vigor espiritual, maior é o poder espiritual dessa igreja diante do mundo. Durante décadas, as igrejas da Europa Oriental foram perseguidas e oprimidas por governos comunistas, por governos ateus. Crentes fiéis continuam a serem perseguidos em países muçulmanos e outros tantos lugares nos nossos dias. Eles são proibidos de proclamarem abertamente a sua fé. Muitos estão presos e tantos outros foram martirizados. No entanto, irmãos, não só essas igrejas nesses lugares sobrevivem, como também essas igrejas são prósperas, são poderosas, são santas, são igrejas que realmente glorificam ao Senhor. O último levantamento do Instituto Cortina de Ferro, uma igreja, esse instituto ele tem revelado que nesses países uma igreja poderosa existe naquele lugar, uma igreja piedosa, uma igreja santa, uma igreja caracterizada pela fé genuína e profunda espiritualidade, zelo, amor pela palavra de Deus, sincera devoção ao Senhor. Eles têm dito que essas igrejas são diferentes
podemos dizer, diferentes do restante das igrejas espalhadas pelo mundo, ou pelo menos daqueles países onde essas igrejas, onde esses crentes têm tido uma liberdade maior. A palavra de Deus, irmãos, constantemente faz essa ligação entre perseguição e vitalidade espiritual. Pedro, em sua carta, encorajou os crentes que sofriam pela verdade em seus dias, dizendo o seguinte, dizendo que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vemos esse texto. Os crentes mais santos são aqueles que estão mais próximos do Senhor, mais perto do Senhor. São aqueles forjados, nós podemos dizer, na fornalha da adversidade. São aqueles que entendem que estão em um lugar estranho, num mundo estranho, que em meio às trevas eles têm que proclamar a verdade do Senhor Jesus Cristo. E essa verdade, evidentemente, quase sempre, essa verdade não é aceita. A igreja em Esmirna exibia essa vitalidade espiritual, essa santidade, a santidade daqueles que têm resistido com sucesso às perseguições, que têm resistido com sucesso ao pecado e aquilo que a sociedade tenta impor àqueles que estão dentro da igreja, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. A perseguição havia purificado a igreja, e a perseguição, irmãos, faz isso, porque os hipócritas não ficam num ambiente desses, que ao mesmo tempo, irmãos, essa mesma perseguição contribuía para afirmar a realidade da fé dos seus membros. As provações, as perseguições fortalecem, aperfeiçoam a verdadeira fé. Saiba disso, ao mesmo tempo que revela e destrói a fé falsa. Aqueles que estão dentro da igreja por estar. Embora esses crentes aqui, esses crentes da igreja em Esmirna, sofressem privações, pobreza, os crentes nesse lugar se agarravam às mensuráveis riquezas espirituais, e tudo isso, irmãos, fazia daquele lugar, daquela igreja, um lugar onde o Senhor era adorado genuinamente. O Senhor não está preocupado com o número, o Senhor está preocupado com a qualidade da nossa adoração, com a qualidade da nossa devoção ao Senhor. Até porque, irmãos, número de crentes depende do Espírito Santo, nunca depende de mim, nunca depende de você. Essa igreja é uma das duas igrejas, juntamente com entre as duas igrejas, juntamente com a igreja de Filadélfia, porque elas não receberam do Senhor nenhuma reprovação, nenhuma repreensão. O exemplo da igreja em Esmirna, irmãos, deve servir de instrução a todas as igrejas de como responder corretamente à perseguição quando ela nos vem. O Senhor disse: essas coisas, diz o texto, essas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. A descrição daquele que escreveu essa carta como o primeiro e o último que foi morto e reviveu, identifica essa pessoa como o glorificado, o exaltado Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus eterno. Irmãos, essa designação de Cristo certamente trazia conforto aos crentes perseguidos, certamente trazia consolo para os crentes daquela igreja, sabendo que estavam passando por tempos difíceis. O Senhor Jesus Cristo traz a lembrança dessa igreja, quem Ele era, quem era essa igreja, entendendo que assim como Ele transcendia as questões temporais, essa igreja, evidentemente, também, através da sua comunhão com Ele, haveria de transcender.
Eles deveriam enfrentar a morte ao lado daquele que venceu, ao lado daquele que ressuscitou, ao lado daquele que prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não sabemos muito sobre essa igreja, irmãos, mas a verdade é que no final do primeiro século a vida era extremamente difícil e perigosa para esses irmãos. A cidade de Esmirna era um viveiro do culto ao imperador Domiciano, e recusar adorar o imperador como um Deus era um crime gravíssimo. Aqui muitos crentes foram mortos. A palavra Esmirna vem da tradução da palavra mirra, um perfume valiosíssimo que era usado também para perfumar, para embalsamar os mortos. Essa associação com a morte retrata perfeitamente a igreja sofredora que vivia nesse lugar. Ser crente nesse lugar era extremamente complicado. Não era tão fácil como é ser crente em nossos dias. Aqui, ao contrário da igreja de Éfeso, como eu falei no último domingo, ao contrário da igreja de Éfeso, os crentes não diminuíram o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Os crentes dessa igreja amavam o Senhor e permaneciam fiéis ao seu Senhor. Por causa da sua fidelidade, eles eram odiados. Por causa do ódio, eles viviam essa perseguição, as mesmas perseguições que, por sua vez, os levavam a amar mais o Senhor Jesus Cristo. Assim era a vida dessa igreja, assim viviam esses irmãos. Irmãos, o que o Senhor ressurreto dentre os mortos tinha a dizer a uma igreja que sofria, a uma igreja fiel, mas que ainda assim era esmagada pelo mundo? O que o Senhor tinha a dizer a respeito dessa igreja? Irmãos, o que o Senhor tem a dizer a respeito dessa igreja tem muito a nos ensinar a respeito dessa fidelidade, a nos ensinar como de fato devemos viver em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às incertezas. Primeiramente, irmãos, aqui nós podemos dizer uma condecoração. Vejam que o texto bíblico começa dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nada escapa à visão do Senhor da igreja. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os detalhes daqueles que estão sob os seus cuidados. Ele conhece nossas dores e Ele se compadece, ainda que por vezes nós pensamos que o Senhor está longe, que o Senhor não entende muito bem o nosso sofrimento. Ele não é imune, irmãos, ao nosso sofrimento, às nossas dores. Muito pelo contrário. Ele começou elogiando esses crentes aqui, assegurando a esses crentes que ele sabia da sua tribulação. A palavra tribulação literalmente significa pressão. Pressão. Era assim que vivia os crentes dessa igreja. Por causa da sua fidelidade ao Senhor, os crentes aqui estavam literalmente sendo exprimidos, e por algumas razões. Esse lugar tinha sido fanaticamente dedicado a Roma. Ali, como já disse, era o centro do culto ao imperador. E embora os crentes se submetessem ao governo voluntariamente, à autoridade civil voluntariamente, evidentemente eles não adoravam aquilo que a sociedade estava impondo na vida daqueles crentes. Mas não apenas isso. Nessa cidade havia uma mistura eclética de deuses: Zeus, Apolo, Afrodite e tantos outros. Grande parte da vida social dessa cidade girava em torno da adoração desses deuses, dessa adoração pagã. E os crentes eram vistos como elitistas, como uma classe diferente. E por causa disso, por não se juntarem, esses irmãos eram odiados, porque tão somente eles se recusavam a participar de suas cerimônias.
se isso não bastasse, irmãos, se isso não bastasse, eles também eram acusados de canibalismo, porque a sociedade não entendia muito bem o que é participar da ceia do Senhor, o que é comer a carne do Senhor Jesus Cristo, beber do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então eles deturpavam isso. Eles também eram acusados de imoralidade, porque os irmãos cumprimentavam uns aos outros com beijo. Irmãos, a perseguição desse lugar é intensa. Como já disse, ser crente dessa cidade não era algo fácil. Ser crente em Esmirna era extremamente complicado, porque Satanás, juntamente com a sociedade, com o mundo, tinha como propósito destruir a fé desses crentes, de maneira que alguns judeus ricos, de maneira que desfrutava de influência desse lugar, acusavam essa igreja de blasfêmia. A descrição, como nós vemos aqui no nosso texto, sinagoga de Satanás, é uma referência a essas reuniões com o propósito de planejar destruir a igreja, com o propósito de planejar destruir a fé desses crentes. Ou seja, irmãos, ser crente dessa igreja exigia uma boa dose de perseverança. Não era qualquer pessoa que se juntava aqui à igreja, não. Mas, como disse, assim como a perseguição purificava a igreja, a mesma perseguição os levava à presença desse Deus, a desfrutar de maior comunhão com esse Deus. A perseguição a essa igreja atingiu o seu ápice justamente depois dessa carta que o Senhor, através de João, escreveu aqui, quando executaram o seu pastor. Diz-nos a história que o seu pastor era um homem conhecido, era um homem piedoso, era um homem santo, era alguém extremamente usado pelo Senhor. Seu nome era Policarpo. Creio que muitos já ouviram falar a respeito dele. O documento do segundo século relata a história marcante do seu martírio. Ele foi capturado numa casa não muito distante da igreja, e nessa casa ele já estava há algum tempo ali, juntamente com um grupo de crentes, orando pela igreja, orando em favor da obra do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. No entanto, nos diz esse documento que 3 dias antes, enquanto ele orava, ele teve uma visão de um travesseiro pegando fogo sobre a sua cabeça. Após aquela visão, ele voltou-se para os irmãos que estavam ali com ele e disse o seguinte: devo ser queimado vivo. E de fato, ele foi preso e levado ao estádio lotado. O procônsul, a todo custo, tentava convencê-lo a negar o Senhor Jesus Cristo. Quando viu que não era possível, lhe deu a palavra e ele disse o seguinte: há 86 anos tenho servido ao Senhor e Ele nunca me fez mal nenhum. Como então eu posso blasfemar do meu Rei e meu Salvador? E de fato nos diz a história que os seus inimigos o queimaram vivo, enquanto ele orava, enquanto ele falava, ele orava em alta voz, enquanto ele dizia o seguinte: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o conhecimento de Ti, o Deus dos anjos e poderes, e de cada criatura e de toda a raça dos justos que vivem diante de Ti. Dou graças pelo que me concedes ser digno deste dia e hora. E ele conclui dizendo: a Ti seja a glória, tanto agora como por todos os séculos. Após terminar sua oração, atearam fogo naquele homem,
mas parecia que o fogo não queimava seu corpo. A situação era complicada. Todos que estavam ali ficaram perplexos e se perguntavam por quê? Porque os crentes na hora da morte agiam diferente daqueles que não eram crentes. Porque no momento desse, esse homem ainda orava, agradecia, louvava, engrandecia o nome do Senhor. Porque há tantas diferenças entre os incrédulos e os crentes numa hora tão angustiante como essa. O fato era que a cena era assustadora. E como tudo aquilo se demorava e a multidão ficava apreensiva, foi designado que um carrasco fizesse vários furos no seu corpo. Assim morria o pastor dessa igreja. Alguém que era temente ao Senhor, um homem santo, um homem que de fato servia de maneira consciente ao Senhor da igreja. O Senhor não só tinha ciência da perseguição enfrentada por essa igreja, irmãos, por esses crentes, como também da sua pobreza, em contraste com a riqueza desse lugar, em contraste com a riqueza dessa cidade. A palavra pobreza, como está aqui no nosso texto, entenda, a palavra pobreza, como está aqui no nosso texto, faz referência àquelas pessoas que pedem esmola para sobreviver. Não é como nós conhecemos hoje, classe A, B, C, D. Não, pobreza é aquelas pessoas que não mendigavam. Muitos crentes aqui viviam dessa maneira. Muitas vezes nós cantamos, né? Às vezes até sem entender muito bem quais são os propósitos do Senhor, como o Senhor agiu na história, como o Senhor tem feito as coisas, como o Senhor tem agido de várias formas para a sua glória. Muitas vezes cantamos. Se o Senhor não abrir o mar, Ele vai fazer com que nós andemos sobre as ondas. Mas, irmãos, nem sempre o Senhor abriu o mar, e nem sempre o Senhor fez com que as pessoas andassem por sobre as ondas. E ainda assim essas pessoas estavam servindo ao Senhor, e ainda assim essas pessoas amavam o Senhor, e ainda assim essas pessoas eram santas do Senhor, ou não eram? Irmãos, temos que entender que, independente da nossa situação, temos que entender que nós somos dele, independente da situação, nós somos chamados para glorificar o seu nome. É muito fácil exaltar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor quando nós somos abençoados, quando nós desfrutamos de um bom emprego, quando a nossa família desfruta de boa saúde, quando lá em casa não há momento ruim nenhum. É muito fácil exaltar o Senhor em momentos assim, mas nós somos chamados pelo Senhor para exaltar, glorificar da mesma forma. Quando eu ou quando em nosso lar existe alguém com câncer e está alguém em estado terminal, quando em nosso lar não há comida o suficiente, quando nós somos perseguidos, quando de fato a nossa vida está sendo abalada, nós somos chamados para viver essa mesma fé, exaltar esse mesmo Deus. E nós somos capazes de viver dessa maneira quando nós pensamos, quando nós entendemos que essas coisas nos sobrevêm com um propósito santo. Quando esse propósito não é para fortalecer a nossa fé, esse propósito é para nos levar à presença desse Deus, na presença dele, na glória eterna. Nós temos que viver, nós temos que entender isso. E era assim que esses irmãos viviam, era dessa forma que eles entendiam a fé cristã. Muitos dos crentes que viviam aqui em Esmirna, nessa igreja de Esmirna, eram escravos. E muitos daqueles que possuíam algumas coisas, por causa da perseguição, perderam absolutamente tudo. Ou seja, irmãos, essa igreja tinha todos os motivos, humanamente falando, para entrar em colapso, para desistirem completamente da sua fé. Tinha ou não tinha? Tinha.
Mas o Senhor olha para essa igreja e diz: olha, vocês são ricos. E por que o Senhor disse isso? Será que o Senhor estava olhando para as bênçãos que desfrutavam aqueles irmãos? Será? Não, irmãos, o Senhor disse isso porque eles mantinham a sua fidelidade. O Senhor olhando para aqueles irmãos e diziam: não se preocupem com isso. Em outras palavras, vocês são ricos. O fato é que eles possuíam, irmãos, o que realmente importa. Muitas vezes, há muitos crentes que não dão a devida atenção a isso. Mas essa fidelidade ao Senhor é o que realmente importa. Eles possuíam salvação, eles possuíam santidade, eles possuíam graça, paz com Deus, comunhão com o Senhor e a presença constante do Consolador em suas vidas. A igreja em Esmirna, irmãos, tipifica a riqueza espiritual das igrejas fiéis ao Senhor, dos crentes que foram fiéis ao Senhor, daqueles que serviram ao Senhor, conscientes do que estavam fazendo, daqueles que adoraram ao Senhor, independente das circunstâncias. Mesmo diante dos sofrimentos ao longo da história, irmãos, eles foram condecorados pelo Senhor. Eles foram premiados pelo Senhor. Mas o texto bíblico vai além dessa condecoração. Aqui também, irmãos, um comando, uma ordem do Senhor, um alerta do Senhor. O Senhor da igreja diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Evidentemente, depois de elogiar-nos pela fidelidade, diante da perseguição, diante dos momentos difíceis, o Senhor diz ainda que as coisas iriam piorar. O Senhor diz ainda que viria um tempo. O Senhor advertiu os crentes do que mais estava por vir. E antes de especificar a natureza daquilo que viria, Ele ordenou esses irmãos, essa igreja, que não tivessem medo, pois certamente o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, daria força para que esses crentes suportassem aquilo que eles ainda haveriam de passar. Eles deveriam, irmãos, descansar nessa certeza. E como salmista, eles deveriam também dizer: em Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Especificamente, o Senhor previu que o diabo estava prestes a lançar alguns desses crentes na prisão. E o propósito de Deus em permitir que isso acontecesse, o Senhor iria permitir que isso acontecesse. O propósito do Senhor era para que esses crentes fossem testados, provar a realidade da sua fé e os fortalecer e reforçar de uma vez por todas a verdade do seu Evangelho, a verdade acerca de Deus na vida dessa igreja, na vida desses crentes. Ele iria mostrar que Satanás não pode destruir a fé genuína. O sofrimento, irmãos, não nos afasta do Senhor, pelo contrário, o sofrimento nos leva a estarmos prostrados diante do Senhor, quando de fato nós vivemos essa fé. Quer conhecer um crente? Quer conhecer alguém que realmente teme ao Senhor, ama ao Senhor? Observe qual é o seu comportamento quando ele está sendo provado. Observe qual é o seu comportamento quando ele está passando por momentos difíceis. Quando ele está passando por momentos difíceis e você você é capaz de enxergar ele sorrir, exaltar, glorificar o nome do Senhor, você pode dizer: ele é crente. Eu tenho certeza que ele é crente. Agora, quando você vê esse crente que ao passar por momentos difíceis, momentos de provações, reclamando do Senhor, reclamando dos outros crentes, reclamando da sua própria vida,
você tem que duvidar que de fato ele seja crente no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a batalha sobrenatural que acontecia nessa igreja aqui em Esmirna era apenas um reflexo da guerra travada há séculos entre Satanás e Deus. Satanás, nós sabemos disso, ele sempre procurou atacar os filhos de Deus, destruir a fé dos filhos de Deus. É por isso que na palavra de Deus, um dos seus nomes é acusador dos irmãos. Seus ataques, no entanto, jamais terão sucesso, porque aqueles que são guardados pelo Senhor, os filhos do Senhor, a esses mesmos o Senhor declarou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém os tirará da minha mão. Os crentes de Esmirna, eles conheciam essas verdades, viviam essas verdades, de maneira que eles, naquele lugar, de maneira que eles eram de fato um luzeiro, eles brilhavam. Certamente, apesar das trevas, apesar da incredulidade, da idolatria, esses crentes desse lugar eram reconhecidos como pessoas que estavam na presença desse Deus. Irmãos, esses crentes tinham a consciência de quem de fato eles estavam servindo, o grande sumo sacerdote, o Senhor das nossas vidas. Ele prometeu não apenas salvar-nos de uma vez por todas, mas também interceder pelos seus, consolar os seus, guardar os seus. E esses crentes entendiam isso. No momento como nós estamos, nesse momento que nós estamos vivendo, irmãos, nós devemos também entender isso. Viver para a glória do nosso Deus, independente da situação. Exaltar aquele que nos chamou precisamente com esse propósito. Paulo, irmãos, traça uma cadeia, por assim dizer, uma cadeia inquebrável, que envolve os filhos de Deus, que vai desde a predestinação ao chamado eficaz, da justificação, até a glorificação dos crentes. E nós sabemos que ninguém daqueles que foram chamados pelo Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, será deixado ao longo do caminho. Todos os que foram chamados serão mantidos até que sejam revestidos da glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, saber disso, saber que naquele dia nós estaremos lá na presença desse Deus, isso é extremo conforto, extremo consolo, de maneira que as coisas desse mundo perdem completamente o valor. Os crentes tinham os crentes desse lugar, dessa igreja, tinham essa consciência, e por isso viviam essa consciência, viviam dessa maneira para a glória daquele a quem eles temiam, a quem eles reverenciavam. É verdade, irmãos, que Satanás não destruía a fé desses crentes, e Satanás, ele sabe disso. No entanto, isso não pode o impedir de tentar, o tempo todo, tentar destruir a nossa fé. Foi com aqueles crentes, é comigo, é com você, não se esqueça disso. Ele tirou de Jó a sua família, ele tirou de Jó as suas posses, a sua saúde física, e tudo o que restou foi uma esposa que o aconselhava Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas o que a fé é capaz de fazer em momentos como esse? A fé, irmãos, é capaz de fazer aquilo que ela fez na vida desse grande homem de Deus. De maneira que Jó, ele diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Isso é fé. Jó sabia que, ainda que o Senhor o matasse, ele estaria na presença do Senhor no dia, naquele mesmo momento. Isso, irmãos, é extremamente confortador para os crentes. Isso é extremamente consolador. Foi assim também com Pedro. Quando o Senhor Jesus Cristo advertiu: Simão, Simão, esse que Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse.
e como tantos outros na história. Irmãos, o Deus soberano, Deus das nossas vidas, Ele controla todas as circunstâncias. E Ele não permite que Satanás atormentasse a igreja em Esmirna por muito tempo. Seria um tempo difícil. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu permiti. Isso vai acontecer para a glória da minha igreja nesse lugar. Isso vai acontecer para o bem dos crentes. Isso vai acontecer para o bem da fé daqueles que me amam. O ataque seria intenso, mas seria breve. Mas acima de tudo, esse ataque teria um propósito. Depois de serem condecorados, depois de serem alertados, o Senhor da igreja lhe dá um conselho a esses crentes, um conselho a esses irmãos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus Cristo não tem nada a dizer contra essa igreja fiel nesse lugar. Então ele conclui essa carta com algumas palavras de incentivo. Aqueles que foram provados pela veracidade da sua fé, permanecendo fiel ao Senhor até a morte, receberiam uma recompensa, a coroa da genuína fé, receberiam a vida eterna. A palavra de Deus, irmãos, constantemente nos ensina que os crentes verdadeiros hão de perseverar. Aqueles que foram chamados pelo Senhor serão apresentados diante do trono do Senhor naquele dia. Como eu acabei de dizer, não ficará absolutamente ninguém para trás. Todos hão de apresentar-se diante do Senhor naquele dia. Essa verdade foi entendida muito bem pelos autores da Confissão de Fé de Westminster, quando eles escreveram o seguinte acerca disso. Eles disseram: eles, a quem Deus aceitou em seu amado, que foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem nem totalmente, nem parcialmente cair no estado da graça, mas certamente hão de perseverar até o fim e serão eternamente salvos. Essa verdade, irmãos, é compatível, evidentemente, com toda a palavra de Deus. E essa verdade, irmãos, essa verdade tem que nos impulsionar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, tem que nos levar à presença desse Deus. Essa verdade deve, de fato, levar-nos a pensar a respeito da nossa fé, a respeito da nossa crença. Como nós estamos vivendo tudo isso? Como muito bem disse o Alexandre no início do nosso culto, essa pandemia talvez seja para provar a nossa fé. E eu não tenho dúvida disso. Aqueles que não têm o Senhor como o Senhor de suas vidas estão apavorados dentro de casa. Eu não posso sair, não vou à igreja porque eu posso me contaminar. E eles não pensam: se eu me contaminar, se eu morrer, estarei com o Senhor da glória eterna. Que mal há nisso. Não tenho dúvida, irmãos, que o Senhor está justamente peleando aqueles que de fato estavam dentro da igreja, aqueles que de fato diziam, que criam de fato nele. O Senhor fecha essa carta mais uma vez com a mesma descrição: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essas palavras finais sublinham a importância vital do que Deus disse e ao mesmo tempo que enfatiza a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada crente, porque a sua promessa é que o vencedor de nenhum modo sofreria a segunda morte. O Senhor estava dizendo para aqueles crentes: olha, certamente muitos de vocês, diante dessas perseguições, vocês vão sofrer a primeira morte, mas a segunda morte vocês não vão sofrer. Vocês não serão lançados no inferno. Muito pelo contrário, vocês desfrutarão da minha glória por toda a eternidade. Irmãos, devemos atentar a essas verdades.
a perseguição, o sofrimento, o crente fiel, a igreja fiel, ainda é visto, irmãos, em muitos lugares. E se você talvez não sofra por causa da sua fé, não seja perseguido por causa da sua fé, você tem que repensar a sua fé. Ou se você é bem quisto pela sociedade, pelo mundo, por causa da sua fé, por causa daquilo que você confessa, se você é bem quisto por causa daquilo que você confessa, ainda assim você tem que repensar a sua fé. Porque, irmãos, quando a palavra do Senhor faz referência a essas verdades, e quando ela fala do lugar onde nós estamos, a quem nós representamos, ela diz que nós seríamos odiados, ela diz que as pessoas que estão no mundo, na sociedade, eles não suportariam a luz do Evangelho. Irmãos, da mesma forma como essa igreja sofreu, como essa igreja era perseguida, da mesma forma como essa igreja passou por tudo isso, essa igreja também foi extremamente consolada pelo Senhor, confortada pelo Senhor. Porque o Senhor não deixa os seus filhos ao bel prazer, por assim dizer. Pelo contrário, a perseguição nos leva à presença do Senhor. E essa mesma perseguição, ela fortalece a nossa fé. Essa mesma perseguição fortalece, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor. De maneira que nós somos aptos, se entendemos essas verdades, nós somos capacitados pelo Senhor a proclamar essas verdades, a proclamar o nosso Pai diante do mundo, porque nós sabemos. Porque se nós não fizermos isso, Ele não vai proclamar, Ele não vai anunciar o nosso nome diante do Pai Celestial. Irmãos, nossa responsabilidade é muita, nossa responsabilidade é grande, mas o Espírito Santo prometeu estar conosco todos os dias, até o final de todas as coisas. O que nós temos a aprender com essa igreja, com essa carta? Irmãos, fidelidade ao Senhor, fidelidade às Escrituras. O Senhor não está tão preocupado assim pelos resultados, o Senhor está preocupado assim pela fidelidade que nós temos diante dele. Noé, em seus dias, na pregação do Evangelho, os resultados da pregação do Evangelho, nós poderíamos dizer que Noé foi um fracasso total. Foi um fracasso total, nem um convertido. Mais de 100 anos anunciando o Evangelho, nem um convertido. Mas Noé não foi chamado para apresentar resultados. Embora que o mundo, o conceito mundano diz que você tem que fazer isso, e se você seguir algumas regras, você vai apresentar resultados. Isso é mentira. Se tratando da palavra do Senhor, isso é mentira. Isso nem sempre funciona assim. Mais de 100 anos, 120 anos pregando o Evangelho, nem um convertido. Mas lembre-se que Noé não foi chamado para apresentar resultados, para ser eficiente. Noé foi chamado para ser fiel. Eu e você, nós somos chamados para ser fiel na pregação da palavra, na vivência dessas verdades, de maneira que o mundo, quando pedir qual a razão da sua fé, qual a razão da sua esperança, como diz Pedro, de maneira que nós possamos responder de forma devida. Não, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a razão da minha existência, Ele é a razão da minha esperança. Se essas pessoas não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, não cabe a você, não cabe a mim. Isso é tão somente a ação do Espírito Santo. Mas cabe a mim e a você viver essas verdades, falar essas verdades, de maneira que o nosso Deus seja adorado, seja exaltado. Portanto, concluo dizendo: seja fiel, independente das circunstâncias. Sirva ao Senhor, independente das circunstâncias. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, e que Ele seja exaltado na minha vida, e que Ele seja exaltado na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.